Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar a respeito da DVR, continuando o nosso último vídeo que falamos a respeito da DVO, a dimensão vertical de oclusão. E esses vídeos eles fazem parte da nossa playlist de oclusão, em que a gente estuda os conceitos que estão aparecendo na importância do estudo da oclusão para, consequentemente, estudo da prótese. Então, a DVR ela é muito importante ser estudada e a gente vai falar hoje, resumidamente, sobre ela. Então, a dimensão vertical de repouso, muita gente se pergunta por que eu preciso estudar DVR, DVO, não entendo para que isso vai servir para mim. A gente, como aluna, a gente vem se questionando todas essas coisas. E a DVR, vamos falar sobre ela abreviadamente, de acordo com o Mesomo, é quando a pessoa encontra-se em posição ereta, em estado de relaxamento, ou seja, vamos supor que você está no mercado comprando alguma coisa e você está ali olhando a prateleira, um objeto que está na sua frente. Então, com isso, você está em uma posição ereta, em um estado de relaxamento, e essa posição vai fazer com que a mandíbula assuma uma posição de descanso postural, ou seja, tanto os seus músculos elevadores quanto os músculos depressores da mandíbula, eles estão em atividade mínima, então eles estão em repouso. Então, não tem uma dimensão vertical de oclusão, não há oclusão, os dentes eles não estão em contato, por isso que chama uma dimensão vertical de repouso. Então, quando a gente vai fazer a avaliação da DVR, a gente vai usar como instrumento para auxiliar o compasso de Willis. O compasso de Willis, ele serve para a medição da distância aqui entre o ponto nasal e o mento, ou seja, a distância da espinha nasal anterior e o gnático na área mental. Então, para isso, a gente precisa do compasso de Willis. Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreva aqui no canal, porque isso ajuda a fazer com que esse vídeo e muitos outros aqui do canal chegue para outras pessoas. Características da DVR. Primeiro de tudo, a DVR ela precisa ser sempre respeitada, então eu não vou simplesmente ignorá-la quando eu estiver fazendo ali o meu estudo para aquele paciente, eu preciso respeitá-la. A DVR ela é um espaço entre os elementos em repouso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo slide. A DVR ela é a distância do násio ao gnátio em desoclusão. Então, como a gente disse, é a distância aqui da área nasal, né, aqui da espinha nasal, até a área mental. E ali a gente vem e pega o número, né, de quantos milímetros tem dessa distância. A análise da DVR, ela acontece quando a mandíbula está em repouso e os músculos em equilíbrio. Então, eles não estão funcionando, eles estão ali de boa, só esperando você dar o sinal para eles fazerem o seu trabalho. E é uma distância entre dois pontos arbitrários. O que significa isso? Significa que é uma distância entre os seus maxilares. Então, qual é a medida ali da maxila até a mandíbula? Quantos milímetros eu tenho ali para trabalhar? Digamos assim. E a gente viu que uma das características era a respeito do espaço entre os elementos em repouso. Então, a DVR ela vai estudar esse espaço que é criado entre as superfícies oclusais e incisais durante a posição de repouso. Então, vamos voltar lá no nosso pensamento. Você está lá no mercado, em frente a uma prateleira, tem um objeto ali na sua frente. Você vai estar olhando ali naquele objeto, você vai estar querendo saber, quanto eu tenho? Será que dá para levar? Tá caro? Tá barato? Então, você vai estar em oclusão, você não vai estar pensando, você vai estar em repouso, desculpa. Você vai estar em repouso, então você não está pensando ali em uma oclusão. E com isso, há um espaço, e esse espaço, ele precisa ter nesses elementos em repouso, durante ali aquela posição entre as superfícies oclusais e incisais. Cálculo da DVR. Então, assim como outras matérias da odontologia, precisa de um cálculo para que a gente possa estar estudando.
E a DVR, ela tem como um material de auxílio, né, o compasso de Willis, e a gente vai avaliar a DVR, lembrando que é a distância aqui do nasal, espinha nasal anterior, até o gnádio. E isso a gente estuda a DVR. E para estudo da DVR, nós precisamos também saber a respeito do espaço funcional livre, ou seja, como eu vou saber o espaço funcional livre daquele paciente, eu preciso antes saber do cálculo da DVR. O cálculo da DVR é a distância vertical de repouso menos o espaço funcional livre. E ali eu obtenho a DVO, porque a DVO, no final, é tudo que a gente precisa. E com essa medida, a gente obtém as outras características importantes para o estudo da dimensão vertical de oclusão. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Um beijo e valeu!